Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema maravilhoso que vocês vão se impressionar pelas novidades que serão reveladas aqui, vamos dizer, né? Nós vamos falar hoje sobre veias, artérias, capilares, de onde corre o nosso sangue, né? Isso aqui, então, nós temos uma especialista nessa área para nos esclarecer. Vamos ficar aqui uma hora e pouco, esclarecendo esse importante sistema circulatório que nos mantém a vida, e é super importante a gente saber como cuidar, como fazer a profilaxia, como fazer o tratamento de eventuais problemas. Então, estou aqui com a nossa convidada, que eu já vou chamar. Bom dia, doutora Alessandra Carvalho. Como está? Bom dia, Grego. Tudo bem com você? Tudo. Doutora Alessandra é uma cirurgiã vascular, uma médica que lida com veias. Então, vamos começar. Alessandra, eu quero saber o seguinte primeiro. Eu já li na internet que se nós juntarmos veias, artérias e... Como é que é o outro? Qual é o terceiro? Capilares. Os capilares. Uhum. Dá uma quilometragem que ninguém pode acreditar. Que tamanho tem essa quilometragem se a gente pudesse colocar tudo isso um na frente do outro, dentro do nosso corpo? É bastante coisa, Grega. É em torno aí de uns 100 mil quilômetros. 100 mil quilômetros, gente! Vocês podem acreditar nisso, que tem aqui dentro de um corpício desse, seja lá qual for o tamanho? É bastante coisa. 100 mil quilômetros de veia, artéria e capilares. Inacreditável uma coisa dessa. E os capilares, se a gente for ver microscopicamente, em torno aí de uns 10 bilhões de capilares. A gente vai entender depois direitinho o que é veia, o que é artéria, o que é capilar, né? Isso. Mas é muita coisa. Tá, me fala um pouquinho, vamos esclarecer. Dentro do nós somos movidos, nós temos movidos a sangue, vamos dizer, né? Tem uma bomba que nós vamos falar do coração e explicar o que é artéria, o que é veia, essas coisas, para entender o que é uma coisa e outra. Quanto nós temos dentro do nosso corpo? Qual é a quantidade de sangue que nós temos, Alessandra? Em média, um adulto, né, 70 quilos mais ou menos, tem em média 5,6 litros de sangue, né, circulando. Então, uma parte, ela não circula totalmente esse sangue, né? Ela fica uma parte nos órgãos, uma parte entre os tecidos, que a gente fala de meio intersticial, né? Que é entre as células. Sim. Uma parte está circulando na artéria e outra na veia. Então, é um sistema que a gente chama de um sistema vascular semifechado, que tem um coração, tem artérias, tem veias, e o sangue fica distribuído em todo esse sistema, né? Então, é bastante complexo. E o regente disso tudo é o coração, Alessandra, doutora Alessandra? Tudo é importante no sistema. É claro, o coração é a bomba propulsora, né? Bomba, isso. O que move o sangue rico em oxigênio para os tecidos, e ele recebe esse sangue com pouco oxigênio também, manda para o pulmão para oxigenar, né? Então, é um processo contínuo. Para a gente ter uma ideia, o coração... ele pelo coração passa cerca de 8.400 litros por dia. Nossa! É muito bom. Muita coisa, 8.400 litros? Isso, caramba, por dia. Então, em média aí de uns 5 e pouco por minuto, né? Então, ele bate o dia todo, o tempo todo. Então, é muita coisa que passa por ali, né? É um trabalho contínuo. Ainda bem que a gente não percebe esse trabalho, né? Não. Senão, só de pensar, já íamos ficar cansados. Não tenha dúvida. E parece, quando a gente começa a falar, a gente já começa a perceber, quando a gente vê figuras, né, como nós vamos ver algumas figuras hoje também, é uma coisa por demais impressionante, digamos assim. Parece ficção, né? Como é que uma coisa dessa pode funcionar, uma inteligência que tem dentro do nosso corpo, regendo isso tudo. Então, é incrível, né? Você fazer essa... Como é que se diz? Verificar toda essa grandeza, sei lá se é da criação, seja lá... Então, me diz uma coisa... Funciona perfeitamente, né? É uma harmonia perfeita,
E nós não temos consciência disso, né? Absolutamente. Vamos falar, então, esclarecer primeiro. Eu tinha uma dúvida sempre. Isso é uma ignorância natural. Não é minha área, não conheço. A gente Sim. pesquisa. Eu quero saber a função de veia, a função de artéria. O que é uma artéria e o que é uma veia? É uma avenida principal? É uma avenida principal, por exemplo, outra. E o que são essas capilares? São aquelas ruazinhas, becozinhos? Então, vamos esclarecer esses três quesitos para saber o que a gente tem. Artérias, qual é a quantidade, vamos dizer, qual é o principal no corpo humano? Principal não, porque faz tudo parte de um grande conjunto que a gente falou há pouco, né? Mas o que são... Vamos esclarecer isso, doutora Alessandra? Vamos lá. Vamos colocar aquela figura, a figura da circulação, que tem o coração. Eu acho que vai ficar mais fácil ali para a gente conseguir. Deixa eu achar aqui. Será que é essa aqui? Vamos lá? Sim, deixa eu colocar aqui agora. Não. Não é isso. É aqui. De vez em quando eu me perco aqui, mas é natural. Vamos lá, onde é que está? Isso. Essa aqui, né? Tá. Sim. Então, vamos lá, né? Tudo que sai do coração, a gente chama de artéria. Tudo que chega ao coração, a gente chama de veia. Nesse gráfico aqui, o que é o vermelho e o que é o azul? Então, aqui o vermelho, ele está representando o sangue oxigenado. Tá. Não tem nada com artéria e veia aqui. Não. E o azul é o sangue com baixa concentração de oxigênio e com elevada concentração do gás carbônico, né, o CO2. Então, o que a gente tem aqui? Aqui nós temos o ventrículo, né, que é o coração é uma bomba, né, com 4 câmaras, né, câmeras, e o ventrículo, o que sai aqui do ventrículo esquerdo é a aorta, que é a principal artéria nossa do nosso corpo, né? A aorta, ela sai do ventrículo esquerdo, o coração bomba esse sangue para todo o corpo, e é um sangue rico em oxigênio. Ocorre as trocas, né, no meio intercelular, depois a gente vai ver uma outra figura que vai ficar mais claro. E esse sangue, depois das trocas gasosas, né, ele volta ao coração pelas veias, porque está chegando ao coração, a gente chama de veia, tá? Essa aqui é a veia cava. Chega aqui no átrio direito, o sangue venoso, rico em gás carbônico. Chega no coração veia. Tudo que chega no coração é veia, então. Tudo que chega no coração a gente chama de veia. Então, chegou aqui no coração, é a veia cava, tá? Então, chega aqui no átrio direito, sai pela bomba, né, do ventrículo direito e vai lá para o pulmão. Esse daqui, tá? Então, saiu do coração é artéria. Então, ele sai aqui dessa região aqui, do ventrículo direito lá para o pulmão. Essa é a artéria pulmonar, tá? No pulmão acontece a oxigenação do sangue, então ele elimina o gás carbônico e troca com oxigênio, e aí volta lá para o coração, para o átrio esquerdo, chegou no coração, é veia, tá? Então chega aqui pelas veias pulmonares. Né? Apesar de estar azul, né, a gente pensa, a veia é azul, não. Então, assim, para deixar claro, tudo que chega no coração é veia, tudo que sai do coração é artéria. Por exemplo, aqui, vamos falar aproveitar que nós estamos falando de coração, vamos falar das doenças cardíacas. Então, a aorta é uma veia, a carótida é uma veia, a safena é uma veia, não tem nada de artéria nessas questões, né? Tem. A aorta é uma artéria, porque ela sai do coração. Artéria. As carótidas, elas também são artérias. Tá? Por quê? Porque a carótida, ela sai da aorta, né? Indiretamente, ela está saindo aqui do coração. Então, a gente chama de artéria. Então, tudo que sai... E as artérias... Pode falar. Não, ficou claro. Só para esclarecer.
tudo que entra no coração para participar desse processo de bombeamento é veia. E tudo que sai é artéria. É isso, então, em síntese? É artéria. Ótimo. Vamos seguir. Se a gente tirar aqui o pulmão, para ficar mais fácil, né? Ver na parte de baixo, né? Tá. Aqui. Então, tem aqui. Está saindo do coração, é artéria, com grande concentração de oxigênio. Então, é o que vai nutrir as células. E voltando para o coração, tem pouca quantidade de oxigênio, tem mais gás carbônico, então está retornando aqui para passar lá no pulmão e receber oxigênio de novo e voltar para o coração. Sim, certo? Ok. E onde entram agora aqui? Essas são as vias principais, né? As avenidas, as ruas mais largas, vamos dizer. Sim, são as ruas mais largas. Por que é importante a gente ter esse conhecimento, né, de como funciona o sistema circulatório? Para entender as doenças arteriais e as doenças venosas. Porque, assim, no consultório a gente recebe muita dúvida. Eu estou com trombose, eu vou perder a perna. Eu estou com dor na perna, está inchada, eu estou com problema na circulação, é na artéria, eu vou ter gangrena. Né? Então, tem muitas dúvidas quanto a isso. Então, os pacientes, às vezes, entram em pânico, né? Inchou a perna, vou perder a perna, estou com machucado na perna. Será que isso é grave? Não é grave, né? Não cicatriza. Por que não cicatriza? Então, esses dados são importantes porque há uma diferença da doença arterial e a doença venosa. A doença arterial, ela acontece quando falta oxigênio nos tecidos. Opa, importante. Por quê? Isso. Porque as artérias, elas têm grande quantidade de oxigênio. Se eu tenho algum problema na artéria, é porque não está chegando oxigênio de forma adequada nos tecidos. Perfeito. Então, eu vou ter uma doença que é referente a isso, está faltando oxigênio no tecido, então eu vou ter uma determinada sintomatologia. As veias, não. As doenças venosas, elas não têm relação com a oxigenação, já é um outro problema. É um problema de aumento da pressão, né? Porque o que acontece? Quando a gente está em pé, né, o coração, a pressão lá no coração é em torno de 0. Tá. É mais ou menos a pressão atmosférica, tá? Então, eu estou em pé. O coração, ele está mandando sangue para o corpo. Tá. Então, existe uma bomba que leva o sangue para o corpo. Agora, eu estou em pé, como é que esse sangue vai retornar ao coração se eu não tenho uma bomba lá no pé? Né? Então, como que isso acontece? Existem vários mecanismos, né, que ajudam, fazem com que esse sangue volte ao coração. Então, quais são os mecanismos? Fala um pouquinho deles, Sim, depois eu vou até pedir para colocar uma figura, mas agora eu vou falar, e aí a gente vai para lá para a figura para entender melhor. Tá. Dentro das veias, nós temos várias válvulas, né? Essas válvulas são assim, como se fosse uma conchinha, né? Então, quando a gente está andando, essa válvula abre. Então, o sangue passa lá de baixo para cima. Quando eu paro, ela faz assim, ó, tum, fecha. Então, o sangue não consegue descer, tá? Então, essas válvulas, elas ajudam a manter uma pressão adequada, tá? Porque se eu estiver em pé com as válvulas funcionando, a pressão lá no pé é 90 milímetros de mercúrio. Para se ter uma ideia, a nossa pressão arterial é em torno aí de 12 por 8, Sim. 11 por 8. Se eu estou em pé, parada, a pressão lá embaixo, com as minhas válvulas bonitinhas funcionando, a pressão lá embaixo é 90 milímetros de mercúrio. É uma pressão alta, né? Agora, existem alguns dispositivos que reduzem essa pressão. Quando eu estou caminhando, o pé, ao andar, a levantar, ele enche de sangue. Quando eu ponho o pé no chão, a musculatura impulsiona o sangue desses vasos para cima, como se fosse um coração, tá? Que loucura! A batata da perna também é uma musculatura que vai fazendo esse movimento, né? E os vasos passam ali no meio. E vai, ao caminhar, a musculatura vai bombeando e esse sangue vai subindo. Existem os movimentos respiratórios, a pressão intratorácica, ela é negativa. Então, quando a gente
Respira e inspira, a pressão ela modifica dentro do tórax e isso faz com que o sangue também vá subindo até o coração. Então, tem vários dispositivos que fazem com que esse sangue retorne lá ao coração. Então, quando a gente fala numa doença venosa, a gente não está relatando a falta de oxigênio, porque o sangue que tem oxigênio é arterial. O problema venoso é quando existe uma falha nesse retorno de sangue ao coração, que vai causar uma hipertensão venosa. Aí tem as doenças venosas. Que interessante. Que pode causar o inchaço, as varizes, as úlceras de perna, que são as úlceras venosas, que são decorrentes não da falta de oxigênio, mas sim da hipertensão venosa. É isso então, aqui, né, aí a gente vê, né? Isso, do lado esquerdo, né, nós vemos as válvulas bonitinhas, funcionando direitinho. Então, aí é a válvula de alguém que está caminhando, elas estão abertas. Se a pessoa para de caminhar, o que acontece? Essa válvula fecha. Então, essas bolinhas aí que está representando o sangue, ele não consegue ir para baixo, porque a válvula fechou. Certo? Agora, do outro lado, do lado direito, a gente está vendo uma veia varicosa. Então, ela está mais dilatada e as válvulas, elas não se encontram, elas não se juntam, né? Então, o que acontece? Como elas ficam frouxas, esse sangue que sobe, ele também desce, né? Então, acontece o que a gente chama de refluxo, né? Então, o sangue sobe, em vez dele só subir, e quando a gente parar, ele ficar ali paradinho, não, ele desce. E aí ele vai dilatando essas veias e formando as varizes. E aí, por isso que as pessoas sentem aquela dor nas pernas, incha as pernas, as veias dilatam, né? Então, esses são os sintomas venosos, que mais para frente a gente vai ver que eles têm vários graus, né? Vários graus aí de... Deixa eu voltar aqui numa... Que pode falar um pouquinho dos capilares, a gente pode já falar das doenças venosas, né? Isso aqui foi o que a doutora explicou há pouco, né? Isso, aí fecha, né? Na primeira aqui, as veias normais, onde fecha a válvula, aí tá fechadinha, a pessoa tá parada. Isso, tem aqui, ó. E no outro, é a pessoa parada, mas as válvulas doentes, porque essa veia já tá dilatada, já tá varicosa, né? Então, o sangue, ele não fica igual aqui a primeira figura, né? Nas veias normais. Ele já retorna, porque a válvula não consegue conter esse sangue. Então, a pressão lá no pé, ela vai começar a aumentar, né? Doutor Alessandro, o que provoca esse defeito nas válvulas, vamos dizer? Eu não fazia a menor ideia de que tinha válvula nas pernas. Confesso a minha ignorância. Então, isso tem várias causas, né? A gente até utiliza uma classificação, isso mais os médicos utilizam, né? Essa classificação que a gente chama de CEAP, né? Que são... está relacionada aos sintomas clínicos, né, que é o C de clínico, etiológico, né, que é o E do CEAP, né, esse etiológico seria ou causas genéticas, que a gente chama de primárias, né, então geneticamente você já nasce com uma predisposição a ter isso, porque as paredes das veias, elas têm um componente elástico um pouquinho menor, né? Então, com o tempo, principalmente com a ação hormonal, né? Principalmente mulheres, estrogênio, uso de anticoncepcional, gestação, né? Pessoas que trabalham muito tempo em pé, que carregam muito peso, já tem essa alteração genética na parede da veia, vai dilatando com o tempo. Ela vai sofrendo uma dilatação, né? Ou também... né, existe a etiologia secundária, que são secundárias a doenças obstrutivas, né, que no caso são as tromboses, que podem causar varizes, né. Aí a gente tem as causas anatômicas, né, que podem ser do sistema venoso superficial e do sistema venoso profundo, né. As veias profundas, elas são as mais importantes do sistema venoso aí dos membros inferiores. O que é veia profunda, doutora? As veias profundas, elas são vasos ali que passam ali perto dos ossos, né? São veias que estão em íntimo contato com a musculatura, né? Essas veias são aquelas importantes quando há a função dos músculos, né? E que levam o sangue lá para cima. Porque elas são responsáveis por 90%
da distribuição, do retorno venoso, vamos dizer assim, para o coração, né? E tem as veias superficiais, que são esses vasos que a gente enxerga na perna, né? Aqueles vasinhos pequenininhos, as veias menores, que a gente chama de reticulares, quando tem algumas varizes a gente consegue enxergar melhor, e o sistema das safenas, né? Que são veias também superficiais. Por isso que quando a pessoa fala, eu estou com um problema na safena, a safena é uma veia da perna. Muitas pessoas confundem, estou com problema na safena, estou com problema no coração. Não. A safena é uma veia da perna, é uma veia superficial, é uma veia longa, começa lá no pé e vai até a virilha, né? E ela pode estar dilatada, e aí aparecem as varizes, né? E a gente pode tirar a veia safena, ela é retirada. Vamos aproveitar, doutora, esse aqui é um tema que, nossa, vamos ter que sair da sequência porque é muita informação. Por exemplo, safena. É, muita coisa. A safena, a pessoa está com interrupção da artéria aqui no... Como é que é? As coronárias? Coronária. Então, eu vou tirar, geralmente se tira a safena e se faz aquelas pontes, o que chama de ponte. A minha pergunta é o seguinte, a safena deve ter uma importância, né? Como é que se tira uma veia? Veia ou artéria? Veia, né, safena? Veia. Ela está indo para o coração. Né? Então, como é que se tira uma veia da perna, né, inteira, que fica aquele corte aqui tudo, e se faz uma ponte? Quem é que supre essa função da safena? Como é que fica essa irrigação da perna de onde foi tirada? Existe algum sistema mágico que reconstitui aquilo? Como é que é isso? Então, é mágica mesmo, né? O que acontece? O sistema, nosso corpo é uma mágica, né? Então, o sistema profundo, como eu falei, ele é o mais importante. Ele é responsável por 90% da drenagem, né, de sangue, do retorno venoso. A safena, o sistema safena, o sistema superficial como um todo, ele é responsável por 10%. Então, o sistema superficial tem a safena magna, que é essa veia da perna, que eu falei que vai desde o pé até a virilha, a safena parva, que é uma veia também superficial que tem na parte posterior da perna, e toda uma rede, né, vascular que comunica todo esse sistema superficial. É uma rede, imagina uma rede de pescar, né? Que Nossa! Tem, né? Sim, é uma rede que uma veia se comunica com a outra. E esse sistema superficial também se comunica com o sistema profundo, tá? Eles se comunicam através de alguns vasos, que são os vasos perfurantes, que comunicam esse sistema superficial com o profundo, e tem também a desembocadura desses vasos superficiais, tanto a safena magna quanto a parva, que elas entram nesses vasos profundos por locais específicos, né? Que a gente chama de junção. É a junção safeno-femoral e a junção safeno-poplítea. Ela mergulha para dentro desse espaço profundo e cai nesses vasos maiores. Né? E aí esses vasos maiores vão se juntando, até chegar na veia cava, que é aquela veia que a gente mostrou que desemboca lá no coração. Sim. Agora, então, tudo junto na veia cava. A pessoa fez uma cirurgia cardíaca, tirou a safena para fazer as pontes lá no coração. Tem que se fazer um tratamento depois? Como é que vai ficar a irrigação disso? Essa safena que foi tirada é a safena magna que a doutora falou ou não? Como é que se substitui de imediato? Não vai ter prejuízo nenhum para a pessoa ela estar sem a safena, por exemplo? Então, a safena que a gente retira pode ser qualquer uma, né? Pode ser a magna, a parva, mas a mais utilizada é a magna, né? Porque para tirar a safena parva é um pouquinho complicado, porque o paciente tem que estar na posição deitado, com a barriga para baixo. E para uma cirurgia cardíaca fica complicado, né? A gente tem que estar com o paciente nessa posição, que a gente chama de supina, né? Deitado com a barriga para cima, né? Então, é tirada a safena magna, existem outros substitutos também, que são arteriais, que a gente pode utilizar a artéria mamária, que está dentro do tórax, né? Que é até mais fácil para o cirurgião cardíaco retirar, muitas vezes, essa artéria, se ela estiver saudável, né? Porque às vezes ela também está comprometida e não dá para utilizar, né? E existe também a artéria radial, que é uma artéria do braço, que é
menos utilizada, mas nesses casos, assim, é quando não tem outro substituto mesmo. Então, geralmente se utiliza mais a mamária, que é uma artéria, e a veia safena. Tirou a veia safena, vamos ter algum problema? Não necessariamente, né? Se o sistema venoso, ele é bem competente, né? Ele funciona bem, o sistema venoso profundo está funcionando bem. O que pode acontecer no pós-operatório, às vezes um pouquinho de inchaço, né? Até o corpo se adaptar à ausência da safena. Então, o corpo ele vai se adaptando e logo ele já se torna, a gente fala, vicariante, né? Já vê vias alternativas. Vias alternativas do corpo à rua. As vias alternativas, porque é uma rede, né? Tudo está conectado. Então, não está passando mais por lá, mas passa por outras vias. Né? Então, dá para tirar tranquilamente. Para a gente entrar nos problemas venosos, assim, vamos dizer, vasculares, eu queria que a gente falasse antes agora dos capilares. O que é capilar? Capilar, eu acho que tudo que você pensa em capilar, você já acha que é cabelo, que é pelo, alguma coisa. Também porque é fininho, né? Então, o que são os capilares, né? É a menor unidade morfofuncional, a gente chama assim, né? É a unidade pequena. Se a gente for dividindo, vamos supor, tem a aorta lá, que é aquela artéria grandona que sai do coração, e aí essa artéria ela vai se dividindo em vários ramos, porque ela vai nutrir todos os tecidos. Então, vai para o rim, vai para o fígado, para o intestino, para os membros inferiores, superiores, cérebro. Então, vai todos os ramos daquela artéria grandona lá, que é a aorta, vai para todos os lugares. E se a gente for acompanhando esses ramos, eles vão se dividindo, chega num ponto que ele é muito pequenininho, cerca aí de 4 a 10 micrômetros. É isso aqui, um micrômetro, é isso mesmo. Um micrômetro é 0,001 milímetro. Nossa! Né? Então, são vasos muito pequenininhos. Então, o que acontece? A gente tem a parte arterial, né, e a parte venosa. Então, a artéria foi se dividindo, chega nesses pequenos vasos, né, que tem as arteríolas, as meta-arteríolas, e aí chega nos capilares. E é nessa região aqui central, onde está o vermelhinho se encontrando com o azul, né, que a mágica acontece. É onde o oxigênio é encaminhado ali para dentro das células, para ela poder fazer um metabolismo, né? A energia que as células utilizam necessita de oxigênio para funcionar. Todo o metabolismo da glicose, né, dos nutrientes, necessita do oxigênio para a célula funcionar. Sem oxigênio, para de funcionar as células, né? E aí acontecem as trocas, né? E ao ocorrer essas trocas, o oxigênio entra para a célula, o CO2 para fora, para o capilar venoso, e aí acontece o inverso. O oxigênio ficou ali na célula, o CO2 passa para o sistema venoso, para esses capilares venosos, e retornam pelas veias para o coração. Doutora, uma curiosidade. Quando se faz uma cirurgia cardíaca, por exemplo, que é a cirurgia que move todo esse sistema, né? Vamos dizer, é a bomba motora. Geralmente se passa todo esse sistema circulatório para uma máquina. Isso. Né? Uma máquina. Como é que se processa isso que a doutora explicou sobre o sangue oxigenado ou não? Essa máquina, ela continua funcionando, fazendo as suas funções, porque utiliza-se do pulmão, vamos dizer, ou não? Isso mesmo. Ela não teria condição de fazer. A gente tira o coração do sistema, né? Sim. E o que acontece? Essa oxigenação é feita a nível pulmonar e ela retorna para a máquina. Isso, pela máquina, e retorna nas artérias periféricas. Então, isso daí acontece, ele só exclui o coração, mas a máquina faz esse processo. Ou numa cirurgia cardíaca, por exemplo, o cirurgião vascular é importante estar na equipe ou não? Olha, geralmente na cirurgia cardíaca, os cirurgiões cardíacos que fazem mesmo o processo, né? Eles dissecam. Então, o vascular, geralmente, a gente não está nas cirurgias cardíacas. Às vezes, eles
Chamam, mas é muito difícil. Para casos mais específicos, quando há comprometimento de outras áreas, né? Por exemplo, aneurismas próximos ali do coração e tem outros aneurismas periféricos, mas hoje, com o desenvolvimento tecnológico, eles também fazem, né, as correções não só dessas doenças cardíacas, esses aneurismas, né, que são dilatações das artérias na região ali do coração, né, próximo ao coração, como distais. Mas geralmente as artérias mais distais ao coração é mais o vascular mesmo que faz, né? E as cirurgias mais envolvendo o coração em si, coronárias, né? Infarto, doença coronariana, aneurismas mais próximos ali do coração, geralmente cirurgiões cardíacos que fazem essas correções, né? Ok. Antes da gente entrar no assunto que mais interessa para as pessoas, que é exatamente a questão varicosa, né? A questão das dores nas pernas, que as pessoas às vezes acham que é efeito, e muitas vezes é realmente efeito colateral de remédio, dor nas pernas, tudo, mas nem sempre é isso. E nós vamos falar daqui a pouquinho da importância de se fazer uma prevenção, uma profilaxia sobre o que acontece nas suas pernas, né? Inchaço, aparecimento disso, daquilo. Eu já vi coisas horrorosas em pernas. Só de olhar algumas pernas, sabe aquela que te dá aquela aflição? É incrível, né? Porque parece que vai explodir tudo, aquilo lá vai pular fora. Mas eu quero saber o seguinte: a consistência o que faz a consistência do sangue? Como é que é constituída a consistência, vamos dizer, para esse processo no corpo inteiro? O sangue fluir como tem que fluir, independente do... Vamos tirar o funcionamento das válvulas. Suponhamos que elas estejam tudo normal. Como que eu mantenho? Porque tem muito medicamento que é beta-bloqueador, que ele afina o sangue, muitas coisas assim. O que causa esse tipo de disfunção, vamos dizer, nessa máquina maravilhosa, nesse sistema circulatório, e que é necessário você fazer uso artificial de certas coisas para manter essa circulação da forma que tem que ser? Sim, porque o sistema circulatório, né, resumindo, ele compõe a bomba, tá, o sistema arterial, o sistema venoso, os capilares, né, e o conteúdo, que é o sangue, né? Então, são vários fatores aí que tem que trabalhar em harmonia para que haja o que a gente chama de homeostasia, né? Que seria o equilíbrio. Tá. Né? Então, vamos supor, o coração, a bomba cardíaca não está funcionando direito. Então, o que vai acontecer? Vamos supor, uma pessoa teve um infarto, né? O que é o infarto? O infarto, né? Eu vou fazer só um adendo e depois a gente explica um pouquinho melhor. O infarto acontece porque as coronárias, que são as artérias que levam sangue ao músculo cardíaco, não estão funcionando bem. E aí, por algum motivo, né, formou-se uma placa ali nas coronárias e parou o sangue numa determinada região do coração, que a gente chama de isquemia, né? Então, aquela parte do coração morre. Então, o coração, ele não contrai mais como antes. Em vez de ele contrair de uma forma eficiente, uma parte do coração não contrai. Ele perde a força contrátil. Isso o que acontece? Ele não vai mandar sangue de forma adequada para frente, né? Como ele não consegue mais mandar de forma adequada, o sangue vai se represando lá para trás, né? Se eu não consigo, como é uma circulação, se algo não está indo para frente, está acumulando lá para trás. Né? Em algum lugar indefinido. Em algum lugar. Tá. Né? Então, o que acontece? A pessoa começa a sentir falta de ar, né? Por quê? O que tem atrás lá do coração? O que passou? Aonde passa o sangue antes do coração? Lá no pulmão, né? Depois a gente vê a figurinha, né? É o pulmão. Então, o pulmão começa a ficar cheio de líquido, de sangue, né? E a pressão ali naquela região começa a aumentar. Então, aumentando a pressão, o sangue que está dentro do vaso, como ele está forçando para ir para frente, não consegue, ele começa a extravasar, né? Então, a pessoa começa a sentir falta de ar, né? Começa a acumular líquido no pulmão.
E isso também acumulou no pulmão. E aí, lá para trás, o que tem lá para trás do pulmão? A gente viu os membros, né? Os membros inferiores começam a ter inchaço. Tá? Então, muitas pessoas às vezes chegam para o vascular e falam assim: ai, minhas pernas estão inchando, eu estou com problema de varizes. Será? Sim. Nem sempre. Pode ser, mas pode ser uma doença cardíaca, pode ser uma doença pulmonar, porque o sangue está com dificuldade para subir. Se ele está com dificuldade para subir, existe uma pressão aumentada em algum lugar do sistema. Certo. Ou as válvulas das veias não estão funcionando direito, ou o coração não está funcionando direito, ou o pulmão não está funcionando direito, né? Então, é todo um sistema. Como é um sistema semi-fechado, vamos dizer assim, se alguma coisa não funciona bem no sistema, a gente vai ter sintomas e que aí precisam ser observados, né, pelo médico para saber qual o problema e corrigir o problema. E aí vem as drogas, né? Então, o paciente está com problema na função cardíaca, se é uma isquemia ali, se é uma alteração uma placa na artéria, às vezes precisa fazer um cateterismo, uma angioplastia, melhorar a função do coração com medicamentos, né? Que vão melhorar a função da bomba e com isso melhorar esse sistema aí de hipertensão. Ou às vezes não, às vezes é um problema mesmo das válvulas, né? Doutora, a questão do sangue mais grosso, mais fino, isso existe? O sangue mais... Existe sim. Sangue mais, por exemplo, o sangue mais fino, por exemplo, o sangue mais fino, ele circula melhor? Ele circula com menor dificuldade por veias comprometidas, por exemplo? Então, vamos, por exemplo, falar um sangue mais fino, né? A gente utiliza essa expressão para dizer quando o paciente está anticoagulado, por exemplo. Isso. O sangue está mais fino. Na verdade, não é isso, né? É que a gente consegue bloquear alguns fatores com os medicamentos, alguns fatores que formam coágulos. Pode causar trombos. Isso, porque no nosso sangue, a gente tem fatores que são pró-coagulantes e fatores anticoagulantes, né? Os dois estão lá, em equilíbrio. E por que eles têm que estar no sangue? Vamos supor que, de repente, eu me corte com uma faca lá, estou cozinhando, cortei o dedo. Tá. Então, existe uma série de fatores, né, que estão ali no sangue e que vão bloquear esse sangramento, né? E eles estão disponíveis ali o tempo todo, porque imagina só se o corpo fosse produzir para poder bloquear aquele sangue que está saindo, né? A gente ia morrer. Antes de fechar o corpo. As plaquetas, elas já vão lá, já formam um tampão, e aí outros fatores se juntam ali, ocorre toda uma cascata, que a gente chama de cascata da coagulação, que é complexa, né? Um sistema que tem vários fatores para poder formar um coágulo ali e bloquear aquele sangramento. Então, só que assim, em condições normais, isso está tudo em equilíbrio no nosso corpo, né? Só que existem as doenças, né? As doenças que causam esses desequilíbrios, que pode ser na parede do vaso, né? Ou no conteúdo, no sangue, né? Aumentando a chance de formar coágulos, trombos, ou reduzindo a formação. Tá, aí nós entramos numa pergunta que não tem jeito de escapar. Antes da gente descer, vamos subir. Muitas pessoas, de repente, em função de pressão alta, né? Hipertensão, elas acabam geralmente tendo um AVC, que dizem que não existe, esse termo é errado, acidente vascular. Não é acidente, né? Chamam de outra coisa. Então, de repente, existe um derrame na cabeça. O que provoca o aneurisma? O que provoca um AVC, doutora? O AVC, né, o acidente vascular encefálico, né, ele tem várias causas. Ele, basicamente, ele é classificado em hemorrágico e isquêmico, tá? Isquemia, né, é a falta de sangue.
né, num determinado lugar. E hemorragia, vamos dizer que é o excesso ali, né? Sangrou, né? E por que isso acontece? Isso depende de vários fatores, né? Existem os fatores anatômicos, né? Vamos supor que a pessoa tem um aneurisma. O que é um aneurisma? O aneurisma é uma dilatação da artéria. Isso, as causas geralmente são genéticas, né? Tá. Muitas pessoas já nascem até com aneurisma, com essa dilatação. E esse aneurisma está lá no cérebro, você nem sabe, né? Pode ser assintomático, né? Ou seja, a pessoa está lá com aneurisma, não tem conhecimento, ou sintomático. Dependendo da região cerebral, às vezes a pessoa pode ter distúrbios visuais, dor de cabeça, né? Tanto que quando a pessoa vai no neurologista, né? Eu tenho muita dor de cabeça o tempo todo. Faz parte, né, do screening, né? Observar se esse paciente tem aneurisma, né? Descartar essa possibilidade, que é uma das possibilidades dessas pessoas que têm dores muito fortes, frequentes, né? Não que uma pessoa que tenha dor de cabeça tenha aneurisma, não é isso. É que é uma das causas de dor de cabeça. Pode ser. Então, o que acontece? O aneurisma, ele é um aumento da artéria, tá? A gente considera um aneurisma quando, por exemplo, a artéria tem 1 centímetro de diâmetro. Se ela tiver 50% a mais desse tamanho no segmento, a gente já chama de aneurisma. Então, se ela tiver 1,5, eu já posso considerar isso como um aneurisma, ou seja, um aumento de 50% dessa artéria. Então, ela está lá, aquela dilatação. E o que a gente sabe, né? Por exemplo, uma bexiga. Se a gente for soprando uma bexiga, ela não vai aumentando de tamanho. Vai estourar. A mesma coisa acontece com o vaso. Ele tem, cada vez que ele começa a crescer, aumenta os riscos de rotura. Né? E aí daria o AVC hemorrágico. Hemorrágico. E pode ser também pela hipertensão, né? Tem pessoas que têm uma pressão super elevada, né? E essa hipertensão muito importante em vasos, que são estruturas delicadas, né? A gente viu aquele capilar, aqueles vasinhos pequenininhos, uma pressão muito aumentada pode causar sangramentos também, né? E o isquêmico, o que é o isquêmico? É o contrário, o sangue não chega lá. Isso, falta de sangue. Então, aquela área cerebral que recebia uma quantidade de sangue para de receber. Então, aquelas células ali, elas morrem. Então, é um ataque isquêmico, vamos dizer assim, né? Aí dá um tilt, vamos dizer, dá um curto-circuito e pronto. Dá um curto-circuito. Às vezes pode ser muito grave, quando pega um tronco muito grande, por exemplo, a carótida, que é uma artéria que sai lá da aorta e vem pelo pescoço e leva o sangue para o cérebro, né? Perfeito. Ele nutre uma área muito importante do cérebro. Se essa carótida tiver uma placa, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, uma placa, e essa placa, toda placa, ela causa um distúrbio na circulação. Imagina um cano. O cano está limpinho, a água está passando lá, que é uma beleza. Aí você coloca uma sujeira lá. Na hora que a água vai passar, ela vai fazer um turbilhonamento naquela região e passar. Isso. Então, o que acontece? A placa, ela causa esse turbilhonamento. Esse turbilhonamento, ele pode causar o desprendimento de pedaço dessa placa aí e pode provocar a formação de coágulos. Porque esse turbilhonamento, ele altera alguns fatores ali da coagulação. Com toda certeza. Provoca lesões locais, forma pequenos coágulos e vai lá para o cérebro, né? Ou essa placa pode aumentando e entupir, né? Quando entope a carótida, é uma artéria muito importante. Então, geralmente, não necessariamente, pode haver sequelas, né? Então, paralisia de parte do corpo, né? Tem pessoas que têm a sorte de ter uma comunicação de um lado do cérebro com o outro, que tem uma área aqui no cérebro que faz essa conexão, não é todo mundo que tem, que a gente chama de círculo de Willis, né? Que é uma comunicação do cérebro, da parte circulatória do cérebro esquerdo com o direito, e que quando entope aqui, mantém para o outro lado. Então, às vezes a pessoa está com carótida entupida e outras artérias também que levam sangue lá e está
tranquilo, falando, andando, e nem sabe o que está acontecendo. Aí você vai fazer um exame e está quase tudo entupido. Tem uma artéria mantendo a circulação, mas aí é sorte. A doutora falou há pouco sobre a questão de placas, né? As placas que a gente sabe, as razões, gordura, colesterol, uma série de coisas, essas placas também, elas ocorrem em toda a parte do corpo, que geralmente se fala em coronária, em aorta, né? Essas coisas. As placas dão em qualquer lugar ou não? Sim, as placas, elas fazem parte do nosso envelhecimento, né? Imagina, o coração bate 8.400 litros de sangue por dia. Né? Nossa! E é uma pressão o tempo todo. A gente passa por várias coisas. Come, às vezes, mal, tem também as doenças genéticas, colesterol alto, diabetes, fuma, sedentarismo, né? Então, várias doenças aí e hábitos de vida. Os canos vão entupindo. Vão entupindo. Porque, assim, se a gente olhar uma artéria, vamos cortar a artéria e olhar lá no microscópio, né? E mesmo a olho nu a gente consegue ver. A parte interna da artéria, a gente chama de endotélio. Ela tem 3 camadas. Essa parte interna chama endotélio. E o endotélio é um tecido vivo. Ele produz uma série de substâncias, né, para manter a saúde do vaso, para ele funcionar bem. Só que com o decorrer da vida, né, existe a pressão ali da artéria o tempo todo bombeando, né? Então, imagina uma pessoa que está com a pressão super descontrolada. Esse trauma na artéria, ele é muito maior. Ele vai batendo ali e vai causando lesões, né? Essas lesões, elas aumentam o processo inflamatório do vaso. E naquela região começa a formar placa. Então, entra gordura e várias outras células que vão causando o processo inflamatório, né? E essa placa vai aumentando, 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 e pode ou não ser sintomático. Então, depende do lugar. Vamos supor, essa placa formou na carótida. Entupiu? Pode ter o AVC. Ou entupiu a artéria lá dentro do cérebro. Pode ter um AVC menor naquele local. Tá. Entupiu a coronária? Vamos ter o infarto. Entupiu a artéria do rim? Vamos ter problemas renais. Muitas vezes, pacientes com a pressão muito alta podem ir para hemodiálise, né? Por isso que a gente fala, pressão tem que controlar, não é para tomar remédio só quando a pressão está alta. Por quê? A pressão elevada, ela vai machucando o tecido circulatório e as artérias, elas vão formando placas e fecham. O rim, ele para de receber oxigênio e morre, né? E aí a pessoa vai o quê? Para hemodiálise, né? Quando há a formação de placas no sistema circulatório dos membros, inicialmente a pessoa começa a ter dor. Então, ela caminha, começa a ter dor. Ai, tá doendo as pernas, eu tenho que parar. Eu caminho 500 metros, tem que parar. Ou então, vou subir uma ladeira, não aguento, tá doendo. E aí é uma doença circulatória. Então, até chegar a esse ponto, né, tem muita coisa para a gente fazer. Até chegar ao ponto de ter sintomas, né? Você pode melhorar sua qualidade de vida, praticar esporte, melhorar a alimentação, controlar o diabetes, controlar a pressão, parar de fumar, que são todos fatores que vão agredindo as artérias e entupindo as artérias, né? Sim. E causando lesões, né? Doutora, essa imagem que eu coloquei agora, que a doutora falou sobre dores nas pernas, que quase todo mundo tem. Ou por andar demais, ou por efeito colateral de remédio, principalmente as estatinas, né, e coisas similares, que é remédio para controlar diabetes, e o próprio entupimento que a doutora falou. Nós estamos vendo aqui umas figuras que a doutora mandou aqui de veia normal, os vasinhos aparecendo. Fala um pouquinho desses estágios aqui, para quem está nos assistindo, olhar para si próprio primeiro, ou pedir para alguém olhar, tirar foto com o celular hoje, que é tão simples, né? Nós podemos fotografar nosso corpo inteiro e olhar de imediato.
Como profilaxia, antes de procurar um profissional vascular, são, como é que se diz, etapas importantes, né? Porque você pode chegar nessa última úlcera varicosa, já é um caso muito sério. É praticamente uma visita ao médico tardia, digamos assim. Fala sobre esses processos que nós estamos vendo nessa figura, por favor. Sim. Então, há pouco a gente estava falando das doenças arteriais, né? Ou seja, da falta de oxigênio, tá? Que geralmente são doenças mais graves do ponto de vista de complicações, né? Tá. São aquelas que eu falei, infarto, AVC, problemas renais, gangrenas, né? Agora, a gente vai ver a parte venosa, né? Como eu tinha dito antes, a parte venosa, o problema da veia é a hipertensão venosa, ou seja, a veia, ela tem pouco oxigênio, né? Mas o problema maior é que esse sangue tem que retornar lá ao coração. Então, ele tem uma coluna de líquido, que é o nosso corpo, né? Para vencer, até chegar ao coração. Então, as doenças venosas, elas se dão por conta da estase venosa, ou seja, o sangue ele tem uma certa dificuldade para voltar lá para o coração e com isso ele vai causar sintomas, né? Então, entre eles, entre os sintomas que pode aparecer são as varizes, né? Então, as varizes ela tá mais relacionadas aqui a essa insuficiência das válvulas, né? Lembra das válvulas que a gente tem dentro das veias? Então, essas válvulas, quando não funcionam muito bem, vai dilatando esse sistema ao dilatar o sistema, vai aumentando, né? Vai aumentando a pressão lá embaixo. E essa pressão lá embaixo, aumentada, ela vai causando algumas alterações na pele, né? Porque há um extravasamento de líquido de dentro daqueles capilares para fora, aumentando a pressão ali, causando inflamação, e essa inflamação com anos e anos e anos vai ter os processos, os vários níveis de varizes, né? Então, a gente vê aí nessa figura, a primeira ali são o paciente normal, né? Que não tem varizes, não tem sintoma, né? Na segunda foto, nós vemos aqueles pacientes que têm aqueles vasinhos bem fininhos, né? Que são vasinhos intradérmicos, logo abaixo da pele, né? Esse tipo de vasinho, geralmente, ele causa mais um fator estético, né? Tem alguns pacientes que têm um pouco de sintoma, um pouco de coceira nessas regiões, pode sentir um pouquinho de dor nas pernas, mas o mais comum é mais um incômodo estético mesmo, né? Depois, o estágio 3, né, que já são varizes mais dilatadas, né? Nós já visualizamos varizes, e você também começa a ter um quadro de inchaço aí nas pernas, né? Esses inchaços, eles podem ser mais no final do dia, ou pode ser inchaços mais contínuos mesmo. Tem pessoas que dormem, acordam, a perna já está inchada, né? Já é um processo um pouquinho maior, né? Mais uma evolução mais longa, né? No quarto, nós já vemos alterações na coloração da pele, porque o que acontece? Lá, aqueles capilares que a gente viu, por conta do sistema de hipertensão, começa a acumular muito líquido ali naquele sistema, né? Por conta da pressão venosa que é muito grande. E esses líquidos que acumulam ali vai causando inflamação, e isso começa a mudar as características da pele. Então, a pele começa a ficar mais endurecida, mais escurecida, né? E o inchaço, ele é mais persistente. Então, os sintomas aí, eles são mais importantes, né? E, por último, são os pacientes que têm as úlceras, né? Esse processo inflamatório, ele é tão intenso, e a pressão ali é tão elevada, que aí começa a dar lesões mesmo de pele, formando as úlceras, né? E com dores, então, doutor? Geralmente acompanhada de dores ou não? Sim, dói, às vezes infecta, né? Então, são aquelas úlceras grandes. Os
pacientes vêm muitas vezes debilitados. Tem pacientes que a gente atende e está com úlcera há 20 anos, 15 anos, a úlcera não fecha. Sim. Né? Então, é algo que debilita muito a vida da pessoa, né? Para se ter uma ideia, 20% da população ocidental, adulta, tem algum nível de varizes. É muita gente, né? Se a gente pensar em bilhões de pessoas no mundo, 20% é muita gente. Agora, e é uma das causas, é a 14ª causa no Brasil de afastamento do serviço, do trabalho. Né? Agora, para você ter uma ideia... Fala. Então, para se ter uma ideia, a gente até utiliza, né? Eu falei que a gente utilizava aquela classificação CEAP, né? Mas essa classificação que a gente acabou de ver é isso, é uma classificação clínica, né? A gente bate o olho e vê, ó, esse é CEAP 3, CEAP 5, né? De acordo com a presença de úlcera, lesões e etc. Mas hoje em dia a gente também dá um questionário para o paciente e é bem legal, chama o questionário de Aberdeen, que é utilizado em vários locais do mundo, né? E cada país, ele meio que coloca uma linguagem mais popular, né? Para a população do local. E a intenção desse questionário é a gente ver a qualidade de vida desse paciente, né? Então, tem coisas assim, nos últimos 15 dias, você precisou tomar remédio para sua dor nas pernas? Nos últimos 15 dias, sua perna inchou? Você usou meia elástica? Você deixou de ir ao seu trabalho por conta disso? Você deixou de vestir uma determinada roupa por conta das varizes, né? Porque causa um incômodo social, né? Não só do ponto de vista do trabalho, que às vezes a pessoa tem dor, está com uma úlcera aberta, como ela vai trabalhar, né? Às vezes aquilo está infectado, vazando líquido ali. Muitas vezes tem um cheiro fétido também, né? Esse teste está disponível na internet? Esse teste está disponível? Porque eu ia perguntar isso, por exemplo. Muitas vezes eu quero fazer uma prévia para ver se eu preciso ir num especialista. São pequenos detalhes, por exemplo, falam da pele edemaciosa, se você aperta, fica uma marquinha. Quais são antes da gente entrar na última pergunta que eu quero, que é o caso mais sério, que é a trombose, eu quero saber sobre trombose. Né? Isso aí Sim. A gente percebe muitas coisas. Todo mundo, né? Tem a amputação, é muito traumático essa questão, quero saber como é que chega aí. Mas vamos falar primeiro de trombose, para depois a gente falar finalizar com a profilaxia. Quando procurar um profissional especializado na questão de vascular. Tá. Trombose, doutora. Trombose, uma coisa que choca. Trombose. A mais temida de todas, né? Com certeza. Então, a trombose, muitos pacientes ficam alarmados, né? A perna inchou, sai correndo para o pronto-socorro, e aí chega para a gente e fala assim, olha, doutor, eu tive o início de trombose. Né? Na verdade, não existe início de trombose. Ou teve, ou não teve. É um quadro, né, em que há a formação de um coágulo em algum lugar do sistema, né? Então, existe a trombose na artéria e a trombose venosa, né? Então, os dois sistemas podem ter trombose. Para não confundir, eu vou falar rapidinho da trombose arterial. Trombose arterial já é aquele paciente crônico, hipertenso, diabético, tabagista, que tem problema de colesterol, sedentário, já tem dor para caminhar, ou já tem angina de peito, alguma coisa tem, né? Principalmente aquela dor para caminhar, está caminhando, sente dor no peito. Então, quando acontece uma trombose, aí os sintomas são mais críticos nesses pacientes. Porque, trombose é um entupimento, doutora? É um entupimento da veia orgânica? Tá. Sim, é a gordura que a gente falou há pouco? É isso? Isso, tem ali uma parte do sistema circulatório que está doente, está quase ali entupindo e entupiu. Está quase. Isso é trombose. Porque esse paciente com a trombose das artérias, ele já tem sintoma. Ele já é um paciente, você já sabe que tem sintoma. Eu ando, dói a perna, eu tenho que parar, né? E aí é um paciente que fuma, tem colesterol alto, tem diabetes, tem pressão alta. A gente fala que é o kit, né? Tem tudo. Então, e não necessariamente a trombose vai acontecer alguma coisa. Às vezes ele tem uma trombose na perna,
Mas como é uma doença muito crônica, o corpo finda se adaptando de um jeito que ele fica bem, né? Ele estava andando 500 metros, aí ele passa a andar 100 metros. Aí você vai ver acontecer um entupimento. Mas ele, com exercício, ele consegue melhorar aquilo lá. O problema é quando essa trombose acontece num órgão muito importante, como, por exemplo, o coração. Aí aconteceu a trombose lá no coração, infarto. Né? Aconteceu no cérebro, AVC. Né? Aí são complicações mais sérias. Né? Então, por isso que a gente fala, olha, cuida, controla as doenças de base. Tem que tomar um remédio para pressão. É chato? É, mas tem que tomar. Toma o antiagregante, o AS, que ele ajuda a diminuir a formação de trombo, né? Muda a sua qualidade de vida, muda a sua alimentação, para de fumar. É sempre a mesma história, né? Ah, lá vai o médico me falar aquilo lá de novo, não aguento mais. Mas é isso, né? Então, o melhor é o quê? A prevenção. É melhor prevenir do que ter que se submeter a um procedimento mais complexo, uma cirurgia cardíaca, uma angioplastia, né? Então, tem tempo para a gente correr até chegar aí, né? Mas é difícil, mexer nos hábitos de vida das pessoas é muito difícil. Com certeza. Muito agora, se faz parar de fumar, né? Opa. Então, agora, pensando na veia, agora vamos lá para a veia. Vamos lá para baixo. Vamos lá. A trombose venosa... essa é horrorosa. Visualmente, a pessoa se sente mal de olhar uma perna preta, uma perna que parece que está apodrecendo, é o termo, sei lá que impressão que dá. O que acontece? Existem derrames? Existem derrames dentro da perna? Como é que é isso? Então, essas pernas escurecidas, na verdade, não necessariamente tem relação com trombose. Às vezes pode ter. Mas, assim, às vezes é só o sistema venoso, que não... Lembra das válvulazinhas? Aquelas válvulas não estão funcionando direito. Então, o que acontece? Por anos e anos e anos, existe uma pressão aumentada ali naquela região. Tá. E se a gente for naquela estrutura microscópica ali do capilar, né? O que acontece? A pressão ali fica muito alta, né? Existe uma pressão venosa ali muito alta. Então, né, no meio das células ali, começa a acontecer um processo inflamatório muito importante. Nossa. E esse processo inflamatório são anos. Mas então, isso não culmina com algum problema mais sério? A pessoa pode encarregar... Então, o problema mais sério da doença venosa é a formação das úlceras, né? Essas úlceras venosas. Que nós vimos agora na figura, né? Deixa eu achar aqui de novo. Isso aí acaba com a vida da pessoa, né? Porque afasta do trabalho, afasta do convívio social. A pessoa às vezes quer sair, quer ir para uma praia, quer trabalhar, não consegue, porque está aquela ferida enorme, tem que ficar fazendo curativo, né? É complicado, né? Que a última úlcera varicosa, né? É complicado. Né? Isso visualmente também é muito... Para chegar nisso, pode ser secundária uma trombose antiga que a pessoa tenha tido, ou pode ser o próprio sistema mesmo, que já não funciona bem há muitos anos e não foi sendo tomados cuidados que deveriam ter sido feitos, né, durante a vida, né? A cirurgia, o tratamento, o uso de meia elástica, né? Que tem como a gente prevenir, na maior parte das vezes, isso aí, né? Doutora Alessandra, geralmente fala-se muito... Por que eu convidei a senhora? Porque geralmente visitamos cardiologista, geralmente visitamos endócrino, visitamos pneumologista, visitamos tudo quanto é profissional. Mas é uma realidade, a doutora vai poder confirmar ou não. Muito difícil alguém procurar vascular sem ter problema nenhum. Só vai procurar. É que nem quando está com dor de dente, vai correr no dentista quando está com dor de dente. Eu não tenho dor de dente, por que eu vou procurar dentista? Por que eu vou gastar consulta com dentista? A profilaxia das pernas, ela é tão importante quanto do coração, do pulmão, de qualquer outro órgão do corpo. Como eu devo saber a hora que eu devo visitar um profissional vascular
quais são os primeiros sintomas que podem me evitar problemas futuros, porque ninguém quer ver o que a gente mostrou aqui. Uma perna toda, como é que se diz? Hemorrágica aqui, para aquela impressão, aquelas varizes saltando. Deus do céu, para os olhos é uma visão muito feia, desculpe. É feia mesmo. É bacana você olhar seu pé íntegro, bacana. Como é que a gente mantém isso, doutora? Ou quais são os primeiros sinais de que eu devo procurar um profissional para evitar um problema futuro mais sério? Vamos lá. Então, vamos começar com as doenças mais comuns, né? Que são as varizes, né? Quando você percebe que no final do dia as pernas começaram a inchar, você tem um pouco de dor no final do dia, aquele incômodo estranho nas pernas, você olha para as pernas, não vê nada. Ah, não tenho varizes. Mas isso às vezes acontece, tá? Mesmo não tendo varizes, né, visíveis, né? Você pode ter um inchaço com dor, né? É interessante sim procurar um vascular, tá? Pode ser uma doença venosa, pode ser outra coisa? Pode, às vezes é efeito colateral de um medicamento, pode ser alguma insuficiência cardíaca. Então, muitas vezes, na verdade, o que acontece, algum profissional, né, manda para a gente um paciente, né, que procurou o cardiologista porque está com a perna inchada. Sim. Ou procurou um outro especialista por estar com algum problema, por estar com algum problema, e manda para o vascular porque é uma doença vascular. Mas, assim, no dia a dia, é importante observar se está tendo inchaço, se a coloração da pele está mudando. Às vezes, isso é muito frequente em homem, principalmente homem ou mulheres que trabalham muito tempo em pé. Né, aquele trabalhar, são guardas, né, o pessoal de segurança. Sim. Tem algumas lojas, né, que aquelas atendentes têm que ficar com salto o dia inteiro parada, estática, né? E aí começa a ter dor nas pernas, inchaço, alteração da coloração. É importante procurar um vascular para que a gente possa orientar, né, e tomar as medidas cabíveis para que esse processo não continue, né? Pacientes obesos, muitas vezes, né, que a obesidade é uma epidemia agora, né? Pacientes obesos têm muita retenção de líquido, tá? E isso tem vários fatores, né? Um deles é a própria compressão, a gordura abdominal comprime os vasos, né? Isso causa uma retenção de líquidos. Então, essa população também precisa de orientação, esclarecimentos, né? Gestantes, né, que durante a gestação, por conta do sistema de hipertensão, a barriga vai crescendo, ela vai comprimindo as veias abdominais, e isso geralmente causa o aparecimento de varizes, de inchaço nas pernas. Então, é interessante procurar um vascular para a gente poder esclarecer e orientar, né, durante o período gestacional, o que fazer, né? Existem também pacientes que têm históricos de tromboses na família. E o pai teve trombose, a mãe teve trombose, o primo teve trombose, né? Então, é importante procurar um vascular, principalmente quando é mulher que pensa em usar um anticoncepcional ou mesmo engravidar. Então, a gente tem que pesquisar, né, se tem alguma relação, alguma doença genética que aumente riscos de tromboses, né? E orientar esses pacientes, porque tem muita insegurança, né? A pessoa fala, nossa, será que eu vou ter trombose? Né? Minha irmã teve, meu pai teve, e agora? Será que eu vou ter? Eu quero engravidar? Então, é importante procurar o vascular. E nas doenças arteriais, né? Tá com dor no peito, é claro, vai procurar o cardiologista. Tá caminhando, começou a ter dor na perna, você fuma, né? Começou a caminhar, tá tendo dor, tô tendo que parar. Acendeu o farol amarelo, procura um vascular, porque a gente consegue reverter, né, essa sintomatologia, e muitas vezes só com tratamento clínico a pessoa consegue voltar a ter uma vida normal, tá? Não deixar as coisas irem caminhando, porque às vezes lá na frente fica, não que não tenha tratamento, mas fica tudo mais difícil, né? Ótimo. E a gente tem que, às vezes, intervir cirurgicamente, no caso, né?
Mas aí já é um caso mais grave, né? A doutora falou há pouco sobre um questionário, né? Esse questionário certamente deve estar disponível na internet para quem quiser acessar, para ver se identifica uma sintomatologia, vamos dizer, para ver isso aí, né? É o questionário. Tem vários questionários de qualidade. Se você colocar no Como se pesquisa esse Google, questionário? Você pode colocar questionários para qualidade de vida em varizes. Para qualidade de vida em varizes, tá? Isso. E aí vai abrir. São vários questionários. Um dos que a gente mais utiliza é o Aberdeen, né? Aberdeen, tá. E aí ele já foi traduzido para o português, né? Já tem, porque ele estava em língua inglesa, ele foi traduzido há alguns anos aí atrás para o português, e que tem essas perguntas, né? E que são bastante relevantes, porque vai mostrar como é que está a sua qualidade de vida. Muitos pacientes, às vezes, não vai. A família inteira vai para a praia, ele não vai, porque está com uma ferida, porque tem vergonha. Isso, exato. Né? E isso altera a vida da pessoa, né? Não tem a altera dúvida. demais. E o que a gente busca como cirurgião vascular é melhorar a qualidade de vida da pessoa. Não só a parte estética, mas a qualidade mesmo, para ela poder ter uma vida normal, poder trabalhar, poder sair, poder aproveitar as coisas, né? E não... Às vezes, muitos pacientes meus deixam de viajar, deixam de fazer um monte de coisa com a família, às vezes por vergonha, ou porque está com dor, porque a úlcera abriu, né? E tem como tratar. Tem vários tipos de tratamento. Ótimo, bom saber disso. Doutora Alessandra Carvalho, foi muito bom a gente falar sobre isso. Geralmente é difícil se falar sobre isso, né? E foi muito esclarecedor. O cirurgião vascular, ele existe exatamente para te dar saúde, bem-estar, não está lá para ficar fazendo cirurgia à toa. Uma pessoa que estuda para te ajudar. Todo profissional de saúde está lá para te ajudar. Mas para o profissional de saúde te ajudar, você também tem que se ajudar, se permitindo. Com certeza. Com essa coisa toda. Então, é uma simbiose que tem que ser feita. Então, os esclarecimentos foram muito bons. Eu chamo a atenção dos telespectadores para procurar esse questionário de Aberdeen, né, que é interessante. Se você tirar uma nota elevada nesse questionário, né, vai lá, marca uma consulta. Hoje, todo mundo, a maioria da população tem convênio, né? Então, você pode marcar com vascular, essas coisas. Vai procurar. Invista na sua saúde. A gente fala muito e pratica pouco. Então, vamos investir. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Vida Inteligente. Foi muito esclarecedor, né? Essa coisa eu aprendi hoje, eu não sabia que tinha válvula nas pernas. Temos. O negócio é complexo. Claro, mas é bacana você conhecer isso. Se você não conversa sobre isso, você nunca vai saber. Eu não sabia, não tinha a menor ideia de que tinha válvula nas pernas. Abre e fecha, essas coisas. Então é bacana a gente aprender. Então, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço, Grego. Eu sou um ouvinte, né, frequente do Vida Inteligente. É uma honra para mim ter participado um pouquinho aí da história do Vida Inteligente. Obrigada. O prazer foi todo nosso. Fraterno abraço, doutora. Fraterno abraço. Até mais. Gente, que legal, né? Quanta curiosidade, né? Puxa vida, e agora a gente tem que ir atrás, né? Vamos começar a fazer teste hoje, pedir para alguém olhar nossas pernas, nós próprios olharmos, muitas vezes a gente olha por olhar, não percebe detalhes, né? Então vamos procurar buscar saúde. Nós que estamos ficando mais idosos, mais velhos, né? O corpo já andou muito, já circulou muita coisa, então é hora de acelerar mais essa profilaxia, né? Então é isso aí. Fraterno abraço, feliz sempre e até a próxima semana. Tchau.